Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre o cálculo de logaritmos. Vamos lá? Então, quais são os objetivos da nossa aula? Efetuar cálculos referente a logaritmo e também aplicar as propriedades de logaritmo na resolução de situações e problemas. Vamos pensar, você sabe quais são as diferentes maneiras de se calcular logaritmo? E aí? E onde aplicamos os cálculos com logaritmo? Vamos pensar? Existem 3 maneiras de realizarmos cálculos com logaritmos. Quais são elas? Primeira, com o auxílio da calculadora. Segunda, aplicação de tabelas de valores, ou seja, as tabelas de logaritmo, ok? E ainda por meio de alguns logaritmos dados. Antigamente, quando não existia calculadora, computador, que fazem hoje praticamente todos os cálculos, essas tabelas de logaritmos, elas eram muito úteis, porém, hoje, pouca utilidade para elas, né? Porque a calculadora, computador substituíram modernidade, né, pessoal? Algumas calculadoras, elas possuem a função, a tecla log, que aparece ali na imagem para vocês. Ela permite calcular o logaritmo decimal de um número n, ou inteiro ou decimal, ok? A tecla 10 elevado na x, que é a segunda função da tecla logaritmo ali, da tecla log, ela permite calcular o número n, quando se conhece o valor do logaritmo. Ok? A tábua de logaritmos decimais. Então, essa tabela a seguir aqui, ela mostra alguns valores de logaritmos decimais. Por exemplo, se eu quero saber o valor de log de 12, basta eu vir nessa tabela e procurar aqui o número 12. Qual é o valor do logaritmo? 1,79181, ok? Aproximadamente, né? Se eu quisesse saber qualquer outro valor, aqui aparece só até o 20, mas poderia ter mais, né, pessoal? Se eu quisesse saber o valor do log de 4, basta vir no 4 e olhar aqui, ó, 0,60206, ok? Então, vamos resolver um exercício, pessoal. Então, usando a tabela abaixo, responda. Letra A. Qual o significado de o logaritmo decimal de 131 é igual a 2,11.729. Letra B. Quanto vale 10 elevado na 2,13354? Letra C. Quanto vale o log de 134 na base 10? E letra D. 10 elevado na y igual a 132. Qual é o valor de y? Simples, pessoal. Então pensem um pouquinho. Aqui tá óbvio, se vocês pensarem na pergunta que foi feita aqui, tá óbvio que aqui nós temos o nosso logaritmando. É uma tabela que a nossa base é 10 e aqui nós temos o valor de logaritmo. Então lembra da definição, olha para a tabela e resolve, responde todas essas questões e já já a gente volta com a resolução.
E aí, pessoal, resolveram? Vamos lá? Acompanhe a resolução comigo, pessoal. Então, aqui, qual o significado de logaritmo decimal? Então, a minha base é 10, de 131 é igual a 2,11727. O que significa? Nós já sabemos que esse daqui é o valor do logaritmo, então eu já sei que a minha base 10 elevada a determinado expoente, que é o nosso logaritmo, resulta no logaritmando. Então podemos escrever dessa maneira: 10 elevado ao valor 2,11727 é igual a 131. Letra B. Quanto vale 10 elevado na 2,13354? Então, simplesmente eu vou encontrar esse valor. Eu já sei que o expoente é referente ao logaritmo, então vamos procurar ele aqui, ó. Tá aqui. Quanto vale, pessoal? 136. Letra C. Qual é o logaritmo de 134 na base 10? Então, aqui eu conheço o logaritmando. Então, 134 está aqui, o valor do logaritmo 2,12710. Letra D, 10 elevado na y igual a 132. Então, estou procurando o logaritmo. Quem é o logaritmo de 132? Está ali, né, pessoal? Então, o nosso y vale 2,12057. Cálculo de logaritmos. Então, vamos falar um pouquinho por meio de alguns valores dados. O pH do sangue dos seres humanos em condições normais é de 7,4, levemente básico. Algumas alterações, como certas doenças, podem modificar esse valor. Pode-se calcular o pH do sangue pela equação de Henderson e Hasenbach. Não sei, a minha pronúncia provavelmente não está certa, pessoal, mas ok. Dada por pH igual 6,1 mais log de B sobre C, em que B representa a concentração de bicarbonato, ou seja, a substância básica ou alcalina em milimol por litros, e C representa a concentração de ácido carbônico, que é a substância ácida em milimol por litros. Calcule o pH do sangue de uma pessoa cuja concentração de bicarbonato é de 25 milimol por litros e cuja concentração de ácido carbônico é de 2 milimol por litros. Dados: log de 5, 0,699 e log de 2, 0,301. Lembrando que mmol significa milimol por litros. Então, vamos olhar aqui, pessoal. Temos a informação, quem é o B, né? No slide anterior falava que B era a concentração de bicarbonato. E também temos o C, que é a concentração do ácido carbônico. Então, temos essas duas informações e os valores de log. Então, vamos substituir também na fórmula que foi dada para a gente, pessoal. Então, começamos aqui. 6,1 mais log do meu B, que é 25, sobre o meu C, que é 2. Aplicando o logaritmo, pessoal, tem um quociente, já sei que vamos fazer diminuindo. Então, ficou 6,1 mais log de 25 menos o log de 2. 6,1 mais 25, escrevemos como 5 ao quadrado, menos o log de 2. Aplicamos aqui a potência, esse 2 vai passar multiplicando, então ficou 6,1 mais 2, que multiplica o log de 5, menos o log de 2. Substituindo, temos o 6,1 mais 2 vezes, quem é o log de 5? É 0,699, menos o log de 2, que também foi dado no início, que é 0,301. Realizando o cálculo aqui, pessoal, chegamos no resultado do pH, que é aproximadamente 7,197. Então, era só ler o problema, retirar as informações e substituir. Agora, com vocês, pessoal. Então, o altímetro dos aviões é um instrumento que mede a pressão atmosférica e transforma esse resultado em altitude. Suponha que a altitude H, acima do nível do mar, em quilômetros detectada pelo altímetro de um avião,
seja dada em função da pressão atmosférica P em atm por HDP igual 20 vezes log de 10 na 1 sobre P. Repetimos a fórmula aqui, né, pessoal? A fórmula que foi dada para calcular a altitude. E continuamos. Num determinado instante, a pressão atmosférica medida pelo altímetro era 0,4 atm. Considerando a aproximação log de 2 na base 10 igual a 0,3, determine a altitude H do avião nesse instante em quilômetros. Então, nós vamos substituir e vamos chegar no resultado da altitude, né, pessoal? Lembrando que foi dado a pressão atmosférica e também o valor de log de 2. Então, substituo, já já a gente volta.
E aí, pessoal, conseguiram? Vamos lá? Então, acompanhe a resolução. Nós conhecíamos a pressão atmosférica, né? Então, nós vamos substituir isso na nossa fórmula. Então, ficou 20 vezes o log de 10, 1 sobre 0,4, né? 20 vezes log de 10, aqui, né, pessoal, transformamos esse 0,4 em fração e passamos ele com o seu valor inverso para o numerador, né? Então, ficamos com 20 vezes o log de 10, logaritmando 10 sobre 4. Agora, nós vamos aplicar logaritmo, né, pessoal? As propriedades. Então, eu tenho 20 que está multiplicando. Quociente, log de 10 na base 10 menos log de 4 na base 4. Aqui, o 4 a gente reescreve como 2 ao quadrado e usa a propriedade da potência, o 2 passa multiplicando, né? Continuando, log de 10 na base 10, a gente sabe que é 1, menos o log de 2 na base 10, só que, perdão pessoal, menos 2 que multiplica o log de 2 na base 10. O log de 2 na base 10 foi dado para a gente que é 0,3. Realizamos esse cálculo, que está aqui, aplicamos a multiplicação e chegamos em 8 quilômetros. Usando a calculadora, então vamos lá. O álcool no sangue de um motorista alcançou o nível de 2 gramas por litro, logo depois de ter bebido uma considerável quantidade de cachaça. Considere que esse nível decresce de acordo com a fórmula N de T igual a 2 que multiplica 0,5 elevado na T, onde T é o tempo medido em horas a partir do momento em que o nível foi constatado. Quanto tempo deverá o motorista esperar antes de dirigir seu veículo se o limite de velocidade permitido de álcool no sangue para dirigir com segurança é 0,8 grama por litro? Então, vamos substituir, né, pessoal? Nós conhecemos quanto de álcool que tem no sangue da pessoa e sabemos também que tinha 2, né, mas a quantidade de álcool no sangue dele é expressa por essa fórmula. Então, nós queremos saber quando que ele vai estar em condições de dirigir. O permitido por lei é 0,8, então N de T igual a 0,8. Esse 2 que estava multiplicando, passamos dividindo. E temos aqui 0,4 igual a 0,5 elevado na T. Como as bases são diferentes, não consigo usar exponencial. Então, nós vamos ter que aplicar logaritmo agora. Então, estamos aqui. Não conseguimos resolver usando exponencial, aplicamos o log, multiplicando ambos os lados da equação. Então, ficou log de 0,4 e log de 0,5. Porém, esse t passa multiplicando, então já mostramos isso aqui. Isolando o t, que é o que nós desejamos encontrar, né? Esse valor, log de 0,5, que estava multiplicando, passou dividindo. Então, eu tenho t igual log de 0,4, que divide log de 0,5. Usamos a calculadora. Log de 0,4 mostrou esse valor, log de 0,5 mostrou esse. Realizamos o cálculo da divisão e chegamos em 1,33 horas, ou seja, 1 hora e 20 minutos. Com vocês agora, pessoal. O pH de uma solução é dado pela fórmula pH igual menos log de H+, em que H+ indica a concentração de íons H+ na solução em mol por litros. Qual é o pH de uma solução com concentração 2,9 vezes 10 na menos 4 mol por litros de íons H+? Use a calculadora. Resolvam, faça uso da calculadora e já já a gente volta.
E aí, pessoal, resolveram? Lembrando que vocês poderiam usar a calculadora aqui, né? Então, nós temos a fórmula do pH e conhecemos a concentração de íons H+. Então, vamos substituir no lugar do H+. Foi o que a professora fez aqui. Então, aplicando agora a propriedade do produto, né, uma multiplicação, nós vamos calcular os dois logaritmos somando. Então, aqui ficou log de 2,9 mais esse 4 que estava no expoente, já mandei para cá multiplicando, o log de 10. Usando a calculadora, log de 2,9, esse valor, mais 4 que multiplica o log de 10, que a gente já sabe que é 1, realizamos todos os cálculos, principalmente lembrando aqui, pessoal, mais com menos, menos, né? Então, vai ficar 0,462398 menos 4. O resultado final foi menos 3,53 e o restante dos números que vocês estão vendo. Aplicando novamente, menos com menos é mais, e o valor é 3,5 aproximadamente, o pH. Então lembre, pessoal, podia usar a calculadora, ali era só digitar a tecla log e o número que vocês queriam, que era 2,9. Então o que vimos, pessoal? Nós vimos algumas maneiras de realizar o cálculo de logaritmo, que seriam com a calculadora, com o uso de tabelas de logaritmos e também com alguns valores do logaritmo que são dados para a gente no decorrer do exercício, ok? Espero que vocês tenham gostado e até breve!